a mensagem que vai falar o teu coração mais ainda, em nome de Jesus Cristo. Entenda que nessa noite você está na casa do Pai e Deus tem algo muito grande para você, mais ainda se você crer através da palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai, usa a tua célula, Deus, para falar com a tua igreja, para falar com o teu rebanho, Deus, que ela diminua, Deus, ela seja somente para um instrumento nas tuas mãos, Deus, pois quem vai falar nesta noite não é ela, Deus, pois nada ela tem, Deus, para a igreja. É o Senhor que conhece cada vida, Deus, aqui nesta noite. Então, que ela seja, Deus, porta-voz da mensagem do céu nesta noite. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Salve novamente a igreja na paz do Senhor. Amém. A meu nome em Jeremias. Jeremias capítulo 17. Livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler a partir do verso 5. Uma palavra bem conhecida. Aleluia. Não vou me estender muito. O Senhor já falou aos nossos corações bastante, né? Que diz assim. Todos acharam? Amém. Aleluia. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa e nem deixa de dar fruto. Verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Até aqui, louvado seja Deus. Irmãos, esse Deus é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus tremendo. E Ele se revela através da sua palavra. E aqui nós vemos contrastes, né? Quando Deus fala maldito e Ele fala bendito. Deus, Ele trabalha muito usando elementos da natureza para despertar o nosso ensinamento, para que a gente possa ter compreensão daquilo que Ele está ensinando. Jesus ensinava por meio de parábolas, para que também os homens pudessem pegar a vida cotidiana, colocar em prática, para ter um crescimento espiritual. Aqui nós estamos, irmãos, diante de um cenário no qual o profeta Jeremias é levantado para avisar ao povo que Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo com Israel. Israel havia se contaminado no seu coração, havia apostatado da fé. E Deus levanta o profeta Jeremias para tentar resgatar o seu povo. Por quê? O povo naquela época, os judeus, por se acharem o único povo salvo, né, entre aspas, porque depois Deus iria enviar Jesus para nos alcançar. Então, por se achar o único povo salvo, eles estavam, irmãos, fazendo agora a obra de maneira relaxada. Eles estavam agora apostatando da fé. Eles estavam agora ouvindo a voz do seu coração, as suas vontades, os seus desejos, e abrindo mão de princípios valiosos, inegociáveis. Quantas pessoas que você conhece, que nós conhecemos, que outrora estava firme na igreja, né, pastor? Outrora era um vaso nas mãos de Deus, usado por Deus, e aí se deixou levar pelo alto engano. E isso é um perigo, irmãos, que nós estamos, Jeremias viveu e nós estamos vivendo no tempo de hoje também. Porque o que nós compreendemos? Que nada no mundo muda. É um ciclo, né? Só que ele se repete. Pode ver, os mesmos pecados de antigamente são os pecados de hoje. Só que ele se repete
cresce e se multiplica. Quando a gente olha para Sodoma e Gomorra, qual que era o pecado de lá? A imoralidade. Nós vemos imoralidade hoje, não vemos? Só que hoje está escancarado, né, irmão? Está aberto para todo mundo ver. Só que lá, Deus já estava vendo Sodoma e Gomorra. Tanto é que ele fala que o pecado de Sodoma e Gomorra já havia subido às narinas de Deus. Só que por que nós não somos destruídos? Ou a nação não é destruída? Por causa de Jesus Cristo. Porque quando Deus olha para essa nação, Ele vê Jesus que morreu pela nação. Então entendemos que Deus tem mais esperança do que nós. Na salvação, no resgate, na transformação de vidas. Aleluia. Quando Deus levanta o profeta Jeremias, ele está trazendo essa palavra: assim diz o Senhor. Olha que poderosa essa palavra. Então Jeremias, ele não está falando por si mesmo, ele não está falando dele, ele não está falando do engano do seu coração, mas ele está vindo em nome do Senhor e ele está falando, sendo usado como uma boca de Deus, como a voz de Deus. Então quando ele diz assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Então quando Jeremias está dizendo essa palavra, ele está dizendo: maldito o homem que confia no homem, ou no próximo, ou em si mesmo, e faz da carne o seu braço, ou seja, a sua força. Ele está falando assim: eu sondo o coração, eu esquadrinho o pensamento, eu investigo as intenções do coração, eu sei o que está dentro, o que passa por dentro, eu provo as entranhas, ou em outras traduções, eu provo os rins, né? Ele fala assim. Então, quando o profeta Jeremias foi levantado para dizer isso, ele está falando que o Senhor está dizendo: eu estou vendo uma maldição vindo aí para o povo de Israel, porque tem confiado na força do próprio braço. E quando a gente confia na força do próprio braço, irmãos, o próximo capítulo é se apartar do Senhor, né? É se tornar autossuficiente. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles se tornaram autossuficientes. Não, porque jamais Deus destruirá Jerusalém. Nós temos um templo, nós oferecemos sacrifícios todo ano, nós nos dedicamos ao templo. Jamais Deus vai destruir Jerusalém. Mas o que Jesus disse quando ele veio? Ele declarou: quando ele entra em Jerusalém, ele chora. A Bíblia diz que ele chora quando ele entra na cidade e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te trazer para a minha presença, eu quis te guardar como a galinha guarda os seus pintinhos, eu quis te proteger, eu quis te acolher. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus está chorando pelo pecado de Jerusalém, a Bíblia diz que os discípulos estão se maravilhando com o templo e dizendo: olha essa estrutura, olha que coisa linda de estrutura de templo. E Jesus olha para os discípulos e diz: em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Aleluia. Porque o templo somos nós, a morada do Espírito, a casa de Deus, e nós temos um coração que precisa estar voltado ao Senhor. Então, quando eu sou autossuficiente, o próximo passo é apartar o meu coração do Senhor. E ele fala: será como a tamargueira no deserto, pode até ter uma aparência legal, mas é inútil. Olha só, pode até, irmãos, ter uma aparência de frutificação, ser algo grandioso, algo que alguém que chama a atenção, mas é inútil, porque está no deserto. Que adianta uma tamargueira no deserto, irmãos? É inútil. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Ele fala: não verá quando vem o bem, antes morará em lugares secos, na terra salgada.
Aquele que não confia no Senhor é totalmente infrutífero. É isso que a palavra está dizendo. Será como um arbusto solitário e inútil, porque não desfruta da água, não desfruta do orvalho de Deus, dos cuidados de Deus. Os seus dias são repletos de aflição. Por quê, irmãos? Quando nós confiamos na força do próprio braço, existe um fardo pesado sobre as nossas vidas. Então, se eu não entregar para o Senhor, se eu não dividir para o Senhor, Jesus disse: o meu fardo é leve, aleluia. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu entrego ao Senhor a minha vida, o meu coração, as minhas atitudes, os meus sentimentos, os meus pensamentos, porque eu sei que Ele tem um plano melhor do que o meu. Aleluia. Então Ele está falando, usando aqui, irmãos, um exemplo da natureza, para dizer: não adianta ter uma aparência legal, mas se estiver no deserto, é inútil. Só que aquele que confia no Senhor, olha, de maldito, agora ele vai falar do bendito. Então Deus, Ele apresenta para o povo de Israel os dois caminhos. Ele sempre nos apresenta os dois caminhos. No livro de Deuteronômio está escrito, né? Esse eu coloco diante de ti dois caminhos: a morte e a vida, o bem e o mal. Você escolhe. Aleluia. Então aquele que decide confiar no Senhor, aquele cuja confiança é o Senhor, é bendito, é bem-aventurado, é feliz, é plantado. Ele será como a árvore plantada junto às águas. Aqui, irmãos, o verso 8 do capítulo 17 de Jeremias, você pode linkar ele lá com o Salmo de número 1. Aleluia. É a mesma palavra, não é? Porque, irmãos, ele será como a árvore plantada junto às águas. Não tem deserto para quem confia no Senhor. Aleluia. Não tem. Ele estende as suas raízes. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Raízes fortes, raízes que se estendem. Então, nós vemos, irmãos, que quem apoia a sua esperança, a força do seu próprio braço, aleluia, a força humana é comparada a um arbusto solitário, mas aquele que confia no Senhor é plantado junto às águas. E não só isso, tem raízes que são lançadas para o ribeiro, para ali nos trazer mais água, para trazer mais nutriente, e não receia quando vem o calor, quando vem a tempestade, quando vem o dia difícil, quando vem a adversidade, porque a sua confiança está no Senhor. Aleluia. Naquele que fez todas as coisas, que conhece todas as coisas. A nossa confiança está no Senhor. Aleluia. A tua confiança precisa estar no Senhor. A sua folha fica verde, e no ano de sequidão, ainda que seja um ano de sequidão, não se preocupe nem deixe de dar fruto, porque eu tenho uma confiança. Eu estou plantado junto às águas. Eu não sou um arbusto solitário. Eu não sou autossuficiente. Eu não penso que porque eu fui salvo, que agora eu vou viver de qualquer maneira. Pelo contrário, agora que eu vou depositar minha confiança nele, agora que eu vou viver uma vida de excelência, aleluia. Agora que eu vou me submeter cada vez mais à vontade dele, aleluia. Agora que eu vou olhar cada vez mais para essa palavra, eu não vou me assentar à roda dos escarnecedores, eu não vou andar segundo o conselho dos ímpios, eu não vou confiar no homem, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, mas eu serei bendito na terra, eu serei bendito diante da minha família, no seio da minha família. Eu e a minha casa confiamos no Senhor e seremos benditos. Aleluia. Tudo isso parte, irmãos, da base da confiança.
Quem confia no Senhor não olha para o próprio coração, olha para a palavra. A palavra, ela não é escrita para mexer com as suas emoções. Ela não pode ser pregada de uma maneira emocional, para mexer com as suas emoções, porque o coração é enganoso. A palavra, ela tem que atingir o teu intelecto, a tua inteligência emocional, o teu intelecto. Por isso que a Bíblia chama o culto de culto racional. Aleluia. Então, o teu intelecto que vai trazer essa comunicação para a tua alma, e a tua alma que também é chamado de coração. E nós lemos aqui que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Isso significa, irmãos, que nem o próprio homem conhece o seu próprio coração. E como nós conheceremos o coração do próximo? Se eu não conheço nem meu próprio coração. Se eu viver por emoções e sentimentos, eu serei sabotado. Se eu buscar, irmãos, uma pregação coach, motivacional, eu terei apenas uma motivação momentânea, mas a palavra verdadeira, genuína, ela te desperta a trazer uma mudança de vida para a tua história. Ela te desperta a você mudar de posição, a você mudar de conduta, a você mudar a sua forma de agir, de viver, de colocar em prática a fé que a palavra produz. Aleluia. Então eu compreendo, irmãos, que para que eu possa viver essa bênção, essa promessa aqui, de não me preocupar, nem deixar de dar fruto, de ter as minhas raízes estendidas para o ribeiro, de ser como uma árvore plantada junto às águas, eu não posso olhar para o meu coração. Eu deleto, eu olho somente para a palavra, e a palavra vai me transformar. Aleluia. A palavra vai me moldar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, a palavra vai trocar o meu coração de coração enganoso e perverso para um coração segundo o coração de Deus. Ele fala: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, irmãos, aquele que se deixa levar pelo coração sabe que vai vir o fruto. Ele conhece a motivação do nosso coração, a intenção do coração. Não é fazer bonito como esse povo estava fazendo. Não é só oferecer o sacrifício e não ter a obediência, como o povo estava fazendo. Não é como os fariseus, quando Jesus ele veio e combatia contra os fariseus e falava: a sua religião é vazia, vocês são como um sepulcro caiado, por fora até pele bonito, mas por dentro está vazio, porque confia no homem, na força do braço. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe a este endereço, nos trouxe a esse endereço para nos revelar o que está dentro do nosso coração, qual é a motivação do nosso coração, se realmente nós estamos entregando a nossa vida a Jesus para viver uma nova vida, para andar em novidade de vida, para ser plantado junto às águas, para estender as raízes, para ter fruto em toda e qualquer estação. Isso fala, irmãos, da vida abundante que Jesus nos prometeu. Aleluia. Do dia perfeito, da vida gloriosa. Para isso, eu preciso parar de olhar para o coração e entender que ele é enganoso, entender que os meus sentimentos me sabotam. Então eu vou olhar para a palavra de Deus e eu vou confiar naquilo que o Senhor me prometeu.
Eu não sei qual foi a promessa que o Senhor te fez. Nós sabemos que existe a promessa coletiva, universal, que é a promessa de salvação, a promessa da entrega do Espírito Santo para a nossa redenção. Mas existem promessas individuais e pessoais que o Senhor fez na tua vida. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor fez para a tua vida hoje, mas eu posso te garantir uma coisa: se você verdadeiramente confiar no Senhor e não na força do teu braço, aleluia, se você verdadeiramente confiar naquilo que Ele tem para você, que é uma vida abundante, uma vida grande, uma vida próspera, uma vida com saúde, porque quando Ele fala da árvore plantada e essa árvore dá fruto, mesmo no tempo da sequidão, Ele está dizendo que Ele tem saúde para a tua vida, Ele tem saúde para o teu corpo, Ele tem saúde para a tua mente, Ele tem renovo para o teu espírito, aleluia. E essa é a promessa. Então vai vir a tempestade, a adversidade, e eu preciso colocar a minha confiança em Deus. Quando vier a tempestade, quando vier o desafio, eu não posso me apoiar na força do meu braço, mas eu preciso confiar naquele que me plantou nessa promessa, aleluia, que te plantou para viver esta promessa. Amém, igreja? Até aqui nos falou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Lembra que enganoso e perverso é o coração. Eu sou o Senhor, eu sou do coração, eu esquadrinho o pensamento, eu provo os rins, aleluia, eu provo as entranhas. O que isso significa? Que esse Deus, que é dono do universo, Ele também habita dentro de você, e Ele sabe tudo que passa dentro de você, da tua alma. E Ele faz isso para dar segundo fruto das nossas ações. Aleluia. Então nós sabemos, igreja, onde podemos melhorar. Nós sabemos no que podemos melhorar. Nós sabemos que ainda existem áreas que nós precisamos nos render mais, nos entregar mais e confiar mais, para que Ele possa agir de maneira poderosa nas nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Até aqui nos falou o Senhor nesta noite. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe por essa palavra. Amém? Que bela esta noite. Vamos orar, né? Glória a Deus. Agradecer a Deus. Não se esqueça, em quarta-feira, 8 horas, estamos aqui na quarta-feira, 8 horas, e também no sábado, às 8 horas da noite, viu? Venha cultuar conosco quarta-feira e no sábado. No sábado estava aqui nosso pastor Tiago Messias, né?